Ora viva, boa noite, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda quando chegares, e tu que estás aí, que já te estou a ver a assistir, pois então que possas encontrar aqui nesta transmissão aquilo que precisas para levares cada vez mais além a essência autêntica, criativa de quem és, a que também chamamos propósito de vida. E podes estar com necessidade, com o apelo de o fazeres tanto na tua vida pessoal como na tua vida profissional. Quem sabe organizacional. Eu acho que em todas as áreas da vida, sob todas as perspectivas, convocarmos e aplicarmos e sustentarmos a expressão criativa de quem somos é precisamente aquilo que o tempo nos pede, aquilo que é a grande razão pela qual viemos aqui. E essa resposta cabe-nos a cada um de nós dar, portanto só tu podes reconhecer ou encontrar, libertar e sustentar, manter e aperfeiçoar mais o teu propósito, mas uma coisa é certa, a partir do momento em que tomas a decisão de o fazeres, vais estar numa trajetória privilegiada de desenvolvimento da tua vida, que não existem fatores, não existem intervenientes, não existem obstáculos, não existem dificuldades que te possam retirar desse caminho, a não ser com a tua aquiescência, com a tua decisão de que assim seja. Uma decisão que naturalmente te afasta um pouco mais do caminho do amor, se for essa a tua escolha. Por outro lado, se reforçares o teu compromisso com a tua verdade, se reforçares o teu empenho autêntico, onde quer que seja que ele se manifesta, pois então vai estar, mesmo que não pareça à primeira vista, mesmo que as circunstâncias te desafiem, te apertem, te tragam à tona ainda mais das tuas fragilidades do que estavam a trazer antes de encetares o compromisso ou decidires reforçá-lo. Mas é a tempestade passageira ao virar da esquina, ao contornar de um marco, ao tomares aquela decisão aprofundada que tu sabes que precisa de ser tomada agora, para então poderes ir mais além. E tantas vezes o tema que vamos aqui falar hoje tem uma influência decisiva nesses momentos, nesses pontos de viragem, de decisão. Vou ou não vou, faço ou não faço, arrisco ou não arrisco, reforço ou não reforço, fico ou saio. E então, hoje vamos falar sobre acordos que contam para reforçares a tua expressão criativa autêntica, como diz aqui a frase de apoio, a essência de qualquer acordo conduz ao melhor em ti e em todos. E indo já direto ao assunto, a essência desse acordo, na minha perspectiva, é o amor. O amor, não importa se estás a comprar uma pastilha elástica e espero que compres poucas, não fazem nada bem, ou a decidir sobre uma parceria vital para a tua vida íntima, seja ela com um familiar, seja com aquele parceiro ou aquela parceira de expressão íntima do amor, que ativa várias dimensões diferentes de ti, a sexualidade, o companheirismo, o crescimento mútuo, o apoio em iniciativas conjuntas de construção da vida que tu, a pessoa e ambos equacionam. Construir, sim. E já falámos noutras transmissões, nomeadamente na transmissão dos relacionamentos com propósito, que se não encontrares aqui, ou se tiveres interesse podes-me pedir, que esta busca de considerarmos não só a nossa própria perspectiva, como a perspectiva do outro e o impacto que isso tem no todo ou no bem comum, que se o bem comum é verdadeiramente de ambos, então também será um bem comum de todos, mesmo que tenha obstáculos, mesmo que tenha oposições, mesmo que tenha até inimigos, e vou pôr as aspas, porque os inimigos só são verdadeiros inimigos se nós os permitirmos, podem ser adversários no sentido de oponentes diretos aos nossos intentos, por um motivo ou por outro, mas não têm necessariamente de se converter em inimigos. Essa é uma escolha nossa. Infelizmente, nos dias que correm,
o que assistimos e o que temos assistido, não só nos dias que correm, nos dias que correm está mais à evidência daquele que é um dos requisitos fundamentais para podermos celebrar acordos que contam, para podermos então celebrar, manter e fazer fruir os compromissos que verdadeiramente interessam para que o nosso melhor venha à tona, que é a virtude da transparência. A virtude da transparência. A virtude de tornarmos de uma forma cada vez mais clara as intenções que temos uns para com os outros em termos daquilo que são os nossos padrões de relacionamento uns com os outros e de estabelecimento então desses acordos que, se sustentados no tempo, nós chamamos de compromissos, certo? Portanto, aqui podemos equacionar a questão acordo de uma forma mais ou menos diferenciada em termos de duração também, sendo que é fundamental que se assente então nas grandes virtudes universais, das quais o amor é uma base fundamental em termos de paradigma, para nós entendermos se estamos de facto a estabelecer acordos win-win, como também se costuma dizer, em que todos ganhamos com esses acordos, independentemente dos externals do acordo, ou dos acordos, independentemente daquilo que são aparentes vantagens ou desvantagens materiais, se nós de facto temos uma intenção de ampliar o amor em nós e nos outros, e se a essa intenção amorosa associamos uma atitude cada vez mais sensata. E por que não? Sábia. Que nos permite entender então as circunstâncias, as possibilidades, não só nossas, como das outras partes, das outras pessoas com quem estamos a entrar em acordo, em acordos. Porque nós sabemos que a nossa percepção daquilo que é um acordo que conta é uma, mas essa percepção naturalmente só por si não chega. É preciso clarificar o que é a outra parte, o que é que as outras partes entendem por acordo. Isso é absolutamente decisivo. E eu agora pergunto, tu que estás aí a assistir, queres partilhar aqui alguma perspectiva que tenhas sobre o que é que mais importa para ti, o que é que mais conta para ti nos acordos que tu celebras? Em termos das grandes virtudes universais, que nós podemos pensar o amor, a sabedoria, a verdade, a liberdade, a justiça, ou a igualdade, a bondade, ou o sucesso, os resultados materiais ou os resultados morais, éticos. O que é que para ti, pensa num acordo que tu penses que é absolutamente decisivo para a tua vida. É a recomendação que eu trago. Um acordo propositado, um acordo que de facto tu sintas que está muito diretamente vinculado à expressão criativa autêntica de quem és, e um acordo que então gostavas de ter mais clareza. Queres colocar aqui informação sobre esse mesmo acordo? Não tens de falar especificamente sobre o acordo, mas então, primeiro, o que é mais importante para ti nesse acordo, em termos das suas características? E segundo, o que é que tu achas que esse acordo te vai permitir alcançar em termos do teu desenvolvimento, do teu crescimento pessoal, da tua evolução, para ir ainda mais além? Portanto, eu já falei aqui numa característica, em várias, mas neste caso em dois pilares que destaquei, ou três pilares que destaquei, que são, primeiro, o pilar das virtudes como um todo, portanto, e todos nós conseguimos entender o conceito de virtude, e portanto essa deve ser a nossa bússola, o nosso barómetro. Quais é que são as qualidades, as características que, no melhor da nossa capacidade, então, sustentam esses acordos no tempo. E depois destaquei-te duas virtudes que eu considero absolutamente decisivas para fazermos acordos que contam, ou acordos win-win, se quisermos usar a terminologia que também é muito comum e muito corrente no desenvolvimento humano. Que são o amor e a transparência. E veja aqui o teu comentário, Leonila. Obrigado mais uma vez por estares e por comentares. Eu diria a verdade. Agir pela verdade e de acordo com a nossa verdade. O que por si só direciona ao propósito. Como não? Concordo plenamente. Sem margem para dúvidas. Por si só, então tocaste naquela que é uma das virtudes de cume ou de culminar, que está no topo da hierarquia de virtudes em vários ensinamentos e filosofias metafísicas
da humanidade ao longo da história e várias formas de pensar o nosso próprio desenvolvimento. Nós vimos esta virtude da verdade no topo da árvore da vida judaica, por exemplo, cabalística. Nós vemos essa virtude associada então à Séfira Keter. A Séfira da verdade, a primeira Séfira, a primeira emanação. O princípio uno, o princípio número 1 da criação, do nosso universo. De acordo então com esta teoria metafísica da criação e da evolução do universo e de todas as suas formas, chamada árvore da vida. E a verdade é a primeira virtude que lá está. E respondendo aqui muito diretamente e complementando, reforçando o teu comentário, Leonila. Portanto, esta verdade, a busca da verdade, também é aquela que ativa um conjunto de outras dimensões nesta mesma esfera, ou Séfira, como é chamada, de consciência. E uma das, ou duas, ou três, se quiseres, características, virtudes que também estão nesta Séfira e que são particularmente reforçadas e destacadas pela verdade são a vontade, a força e a liberdade. Estas três. E são absolutamente decisivas para concretizarmos o nosso propósito de vida e para nos mantermos também, acredito eu, fiéis ao nosso propósito. E mantermos-nos fiéis ao nosso propósito a celebrar esses acordes então que contam, esses acordes win-win, esses acordes que nos vão fazer sermos capazes de trocar eventuais ganhos, entre aspas, de curto prazo, mas que comprometem os alicerces da ética, os alicerces da sustentabilidade, os alicerces precisamente da vitória total e ampla para todos os intervenientes, a tal win-win. Então nós sabemos ter o refriar necessário, a paciência, a lucidez para entender os preços que iríamos pagar se nos desviássemos então dessa verdade e o que isso implicaria de desconto, nomeadamente aquelas três virtudes que nós falámos, certo? A vontade, a força e a liberdade. E nós o que é que sabemos? E nós sabemos o que é que acontece quando descontamos a nossa verdade. Nós perdemos tudo o resto. Tudo o resto nas nossas vidas. Porque está tudo vinculado então à verdade de quem somos. Incluindo a capacidade de descontar as vozes alheias que nos desviam da nossa rota e a capacidade de discernir então a voz autêntica que nos momentos decisivos nos mantém precisamente no caminho que é o nosso. E uma das perturbações ou deformações, se quisermos, por excelência dos nossos tempos e que nós sabemos, e não só dos nossos tempos, mas para estar mais em destaque nos nossos tempos, é precisamente a deformação da verdade, em conceitos como fake news, manipulação de mídia, ruído de redes sociais, etc, etc, etc. Em que nós vemos posições tomadas em que, inclusive, pessoas com responsabilidade de informar a comunidade parece que entraram generalizadamente numa espécie de relativismo moral, patentem frases como o que é verdade hoje é mentira amanhã e vice-versa, e esquecem-se de que, de facto, e eu estou de acordo, é a posição que eu estou aqui a defender, eu estou de acordo com, por exemplo, Zig Ziglar, que dizia que nem tudo é relativo, há alguns absolutos na vida. Há alguns absolutos da vida. E a verdade, não como rótulo, não como algibeira, não como autocolante que se traz na algibeira para se colar na conversa que estamos a ter com alguém, de classificar ou rotular situações a priori sem entendermos o que é que está em causa. E outras formas que na verdade não são verdade, passa a redundância, mas são sim a nossa vontade muitas vezes de atalhar caminho e de projetar as nossas próprias insuficiências e as nossas próprias fragilidades. Eu acho que é uma inclinação que todos podemos ter. E agora, claro, e continuando aqui a desenvolver o teu comentário, Leonila, e muito obrigado porque é um excelente comentário. Como dizia Agostinho da Silva, não andes com a verdade
Andares com a verdade na algibeira é um perigo, mas seres a verdade é uma bênção. A frase não era exatamente esta, mas a ideia era esta. Devemos rejeitar liminarmente a possibilidade de andarmos com uma verdade na algibeira pronta a julgar e a rotular e a classificar os outros, o mundo, as suas decisões, etc. Mas devemos procurar nós mesmos ser a verdade. E se procurarmos nós mesmos ser a verdade, mesmo que erremos, é um erro que ocorre numa base de possibilidade de ser corrigida, muito mais empoderada do que um erro cometido numa base logo à partida de distorção deliberada dessa mesma verdade. E quantas vezes é que nós não podemos pensar que no nosso dia-a-dia somos chamados a tomar decisões e participações que de facto não expressam a nossa verdade, nós já sabemos disso, mas contamos a narrativa para nós mesmos de que não temos alternativa, que temos de faltar à nossa verdade, quando na verdade o que estamos a faltar é ao pagar do preço, para vivermos mais da nossa verdade e para libertarmos poderes que nem sonhamos antes de reforçarmos o nosso compromisso com essa verdade em alturas em que tipicamente não o fazemos e libertarmos as forças que a quebra desses padrões de fuga à verdade nos permitem alcançar. Porque como também dizia Jesus Cristo, a verdade libertar-te-á. É uma das afirmações da Bíblia. A verdade libertar-te-á. E a busca da verdade não só como pensamento que está a pairar nas nossas mentes, mas como compromisso reiterado de tentarmos ser o mais verdadeiros possíveis, a começar para connosco mesmos, para depois então podermos, lá está, ver a verdade com cada vez mais clareza e trazer verdade com cada vez mais vitalidade, decisão e precisão também às nossas decisões, à nossa forma de interagirmos com os outros e obviamente àquilo que nos rodeia. Veja aqui o teu comentário, Mónica, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu comentário, por estares a participar. Sem dúvida, a verdade é uma bênção. Sim, sim. Muitas vezes o que também pode ocorrer-nos quando estamos a pensar sobre esta questão da verdade é, mas como é que eu vou poder levar a minha verdade muitas vezes quando quero ser pai e por exemplo, as minhas crianças não têm condições para receber determinado tipo de conhecimentos na altura, pois, então, mas se eu disser toda a verdade, não estou... É aqui que entra uma das dificuldades da nossa linguagem, que é muitas das vezes os conceitos, a forma como nós articulamos e verbalizamos os conceitos leva-nos a pensar nas definições de uma forma unilateral. E quando estamos a interagir com a realidade de uma maneira muito rápida, e quando não nos damos tempo suficiente para assentar, para refletir e para ponderar sobre as coisas, tendemos então a deixar-nos cair nesses becos sem saída da nossa consciência e esquecemos-nos de virar a perspectiva e entender que muitas das vezes o que está em causa é precisamente fazer a tal consideração triangular daquilo que é a verdade em termos daquilo que ela deve permitir alcançar. E, por exemplo, vamos imaginar uma criança. Vou pensar no meu filho. O meu filho Rafael tem 5 anos. 5 anos e meio. Evidentemente que há expressões da verdade, nomeadamente sobre a natureza humana e sobre a natureza humana eventualmente de pessoas que lhe possam estar próximas, que se eu lhe explicar de uma forma demasiado complexa, ele não vai entender. E pode-lhe ser prejudicial incluindo para o seu próprio processo de desenvolvimento e de entendimento, porque, e uma das ideias que também já falámos aqui, é de que qualquer informação que não seja possível de tornarmos significativa é, por definição, é-nos prejudicial. Porque é como se fosse um alimento que nós não conseguimos digerir e então para a nossa digestão e nós não conseguimos tornar essa informação como nossa. E essa informação que não se torna como nossa fica a boiar não no nosso aparelho digestivo, mas no nosso aparelho perceptivo, na nossa consciência, sobre a forma de pensamentos e de emoções que não estão processadas ou processados, digeridos. E então o que é que acontece? Acontece que isso retira-nos clareza, isso retira-nos amplitude de visão também. E quantos de nós, quando sentimos as nossas mentes sobrecarregadas, as nossas próprias sensações sobrecarregadas e as nossas emoções, os nossos sentimentos sobrecarregados,
quantas vezes isso não se pode dar a uma sobrecarga de energia que nós não assimilamos devidamente, nós não interpretamos devidamente. E basta pensarmos que isso de facto acontece com um risco exponencialmente crescente nos tempos que correm, em função do acesso que nós temos à tecnologia e a todas as facilidades que ela nos traz, que lá está, que torna muitas das vezes o tal possível acesso à verdade em vez de bênçãos, maldições. Se dispensamos então o bom senso que elas permitem libertar. E eu a este nível gosto imenso de uma regra com o mestre Omar Ramusa, que é o mestre Omar Mikhail Ivanov, que já falei aqui várias vezes, que é um dos professores que mais aprecio estudar, que revisito recorrentemente os seus ensinamentos, faço um trabalho recorrente, reiterado, repetido e profundo, o mais que eu que sou capaz e que tenho recursos para libertar, obviamente. Tenho feito isso ao longo dos últimos anos, em especial dos últimos 5 anos. E então, como faço com outros professores que já partilhei aqui os nomes, Eckhart Tolle, Dan Rudyard e outros professores que considero que são de grande qualidade e que nos podem ajudar a entender melhor as realidades. E também professores a nível das organizações. Por exemplo, estou a pensar em Stephen Covey ou Daniel Pink. Professores que têm muita qualidade no seu trabalho e que nos ajudam se revisitamos e se vamos então entender os alicerces daquilo que eles estão a dizer. E então, esta essência, ou esta base fundamental da verdade, deve estar acompanhada precisamente, como dizia o mestre Omar, como é muito difícil chegar diretamente à verdade, porque nós não andamos propriamente com a verdade no bolso. E se pensamos que temos uma verdade pronta a aplicar, o mais certo é que não tenhamos verdade nenhuma, que estejamos em erro, então o mestre Omar recomenda-nos que a gente vá sempre pelos caminhos indiretos e que à verdade unamos o par da sabedoria e do amor. E portanto, o amor nós já temos vindo a falar, que é precisamente então a vontade e a liberdade de nos reunirmos cada vez mais ao interesse não apenas ao nosso, mas ao do outro e ao do todos, nessa base, nos acordos que estamos a celebrar, a tal perspectiva win-win, é isso mesmo, não é? E a questão da sabedoria, que então, também estávamos a falar há pouco, é termos o discernimento, a cautela, a ponderação de percebermos o que é que pode ou não pode funcionar, o que é viável, o que é que não é viável ativar, em termos de acordo, para que então seja uma realidade e se consume. E então esta união entre este par então da sabedoria por um lado, que tem a ver com a nossa mente, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade de entender, de usar bem o pensamento, e a nossa mente, ainda além do pensamento, porque a nossa mente consegue ter acesso a informações que não são necessariamente pensadas por nós. E então essas nós chamamos intuições, ou inspirações, ou rasgos, que até podemos chamar de revelações. Sim, em que nós não pensamos propriamente, mas então recebemos como se fossem prontas essas informações e descarregamos essas informações na nossa psique por nos sintonizarmos na frequência certa para as obtermos. E uma das formas de o conseguirmos fazer é precisamente através da presença, da centralidade, da busca da atenção plena, e de então essa busca com a prática e com o revisitar do compromisso. E aqui temos mais um exemplo de um acordo que podemos celebrar connosco mesmos desta vez, para então libertarmos mais da nossa capacidade de usarmos bem a nossa mente sem nos deixarmos dominar por ela. Então estamos aqui a combinar deste par, desta parelha, o lado da sabedoria com o lado do amor, que é precisamente numa ótica mais focalizada aqui, então a parte sentimental, emocional, que nos permite então entender, em termos de união, como é que posso fazer o maior bem, não só para mim, mas como para a outra pessoa e para todos aqueles que possam ser influenciados por este acordo, por estes acordos que querem libertar mais do meu melhor. Como é que eu posso fazer para envolver essas pessoas importantes na minha decisão de uma forma em que A, possa também libertar o melhor delas, ou B, e fazendo aqui outro movimento para a parte da sabedoria,
e da lucidez que lhe está inerente. Fazer com que pelo menos não perturbem esse meu caminho. Se não podem ou não querem, não faz sentido participarem diretamente no meu caminho, então não sabotarem, não boicotarem, não bloquearem, tanto quanto seja possível ou previsível, logo à cabeça, por assim dizer, na celebração desse acordo. E depois todas as outras regras que nós podemos equacionar e todos os outros ensinamentos que nós podemos equacionar e ter acesso, e hoje em dia há tantas e tantas fontes de informação, além desse conceito win-win, tudo o que tenha a ver com negociação, com liderança, com compromissos, com relacionamentos, com parentalidade, com intimidade, tudo isso envolve esta dimensão do acordo, ou relaciona-se com esta dimensão do acordo, e vai convocar então a nossa capacidade de acedermos às virtudes criativas desse acordo, e a Lilinda trouxe aqui o vértice que eu ia destacar mais para a consumação, mas vamos já considerar. E então, esse vértice, essa triangulação da verdade, do amor, da sabedoria, se está considerada em termos de acordo, então estamos no caminho certo para conseguir libertar o melhor que esse acordo possa ter, ou que esses acordos possam ter para a nossa própria vida, para a vida dos outros e para a vida de todos. Na tal ótica de fazer o maior bem ao maior número, incluindo a nós. E esta é uma ótica também que faz parte, precisamente, de várias das metafísicas e das filosofias e das buscas de nós, humanos, em termos então o melhor nas nossas vidas, em comum acordo uns com os outros, nos vários níveis em que nos relacionamos, que vão desde a parceria íntima até à comunidade, e agora, nos dias atuais, no tempo atual, somos convocados a perceber qual é o impacto que as nossas decisões têm na malha do todo. Não só na nossa comunidade, como na nossa sociedade, na humanidade e até no planeta e mais além. E posso recordar-te, se quiseres ir investigar a minha transmissão, posso recomendar-te, melhor dizendo, a minha transmissão do propósito, a escada do propósito, que fala então nos vários níveis do propósito, todos eles implicam níveis, lá está, de acordo também, níveis de acordo com diversos intervenientes e perspectivas da realidade. E é isto. Era isto que eu te gostava de dizer de forma muito sintética para fazeres acordos que contam. Então, a essência de qualquer acordo que conduz ao melhor em ti e em todos é um acordo, na minha opinião, baseado no princípio win-win, de todos ganharem, uma vitória total para ti como para os outros, em que, obviamente, há dimensões do ganho que estão em destaque, mas há outras dimensões que não devem ser comprometidas para que esse ganho funcione. Essas dimensões são as dimensões que envolvem as virtudes, então essas características absolutamente indispensáveis do melhor da nossa expressão humana, e sugeri-te então um triângulo fundamental para tu considerares, com algumas outras virtudes que podes polvilhar ao redor deste triângulo fundamental. E o triângulo fundamental então é o triângulo da verdade, o triângulo do amor e o triângulo da sabedoria. Ou o vértice, perdão, da verdade, do amor e da sabedoria. E depois as outras virtudes, pensa naquelas que tu gostas mais e que façam mais sentido para ti. Eu pessoalmente gosto particularmente da transparência, gosto também da honra, se quiseres, uma palavra que caiu em desuso e que também tem algumas conotações não muito positivas para algumas pessoas, em função de algumas perversões, mas é uma palavra que eu gosto. Gosto da persistência, gosto do compromisso. Pensa, quais é que são aquelas que tu mais gostas? O que é que faz mais sentido para ti? Queres ainda escrever aí? Prestes a fechar? Era isto que eu tinha para te dizer. Amanhã vou trazer-te aqui um conceito que eu espero que seja prático e que te possa ajudar então a libertares mais da forma como canalizas recursos para o teu propósito. Vou falar sobre a árvore da abundância aplicada ao propósito. Como, então, sustentares abundantemente a expressão criativa e autêntica de quem és. É sobre isso que vamos falar amanhã. Por hoje é tudo. Despeço-me. Namasté. Tenha um excelente resto de dia. Até breve.